Atenção, família Encontro com Cristo, para o top de 5 segundos. O sonho do apresentador Silvio Santos: ter uma rede de televisão. Líder de audiência aos domingos com seu programa independente na extinta TV Tupi, viu confirmar o seu sonho no dia 19 de agosto de 1981, quando assinou a concessão. Num ato de ousadia e coragem, mostrou ao vivo a cerimônia de assinatura. Assim nascia o SBT. A assinatura da própria concessão, um fato inédito na história das comunicações. Desde a sua inauguração, o SBT se mostrou uma emissora de persistência, de objetivos e de muito trabalho. O grande desafio: ser a segunda emissora do país. Um começo difícil, com uma programação baseada em filmes, desenhos e um pouco de jornalismo, levou o mais famoso apresentador da televisão brasileira, Silvio Santos, a buscar novas atrações, o que lhe resultou em bons índices de audiência e simpatia ao público telespectador. Apoiado na solidez empresarial do Grupo Silvio Santos e com o crescimento do investimento publicitário no meio televisivo registrado a cada ano, o SBT sentiu a necessidade de melhorar a qualidade de sua programação, contratando novos ídolos como Hebe Camargo, Flávio Cavalcante, Jô Soares, Carlos Alberto de Nóbrega e o jornalista Boris Casoy. O SBT inicia uma nova fase com uma programação universal, buscando atingir todas as classes sociais. Investindo em produções de telenovelas. A partir daí, o SBT inicia um projeto com a sua cara: construir o Complexo Anhanguera, o maior centro de televisão horizontal da América Latina. Inaugurado em 95, o centro de televisão do SBT iguala-se à principal concorrente em termos tecnológicos, proporcionando agilidade, redução de custo e condição de competitividade necessárias para atender às necessidades da segunda maior rede de televisão do país. Assim, o SBT chega à sua maioridade, com 97 emissoras, estrategicamente espalhadas pelo território nacional, consolidando no mercado de audiência e anunciantes. É o SBT que está preparado para o novo milênio, testemunhando que o futuro é mais do que uma promessa, é a solidez de um processo irreversível de constantes conquistas. Consequência de muito trabalho e empenho de profissionais que sempre acreditaram na capacidade de ser brasileiros. Nas férias escolares do mês de julho, uma boa dica para aproveitar o tempo livre de crianças e adolescentes são as tradicionais colônias de férias. Realizadas em clubes, escolas, áreas de eventos ou espaços ao ar livre, as colônias prometem jogos, brincadeiras e diversas atividades para recreação, lazer e entretenimento. Uma oportunidade para a diversão e a confraternização com os amigos. Colégio Infinity Pintando o Mundo, pensando nas famílias que precisam de um lugar para deixar os seus filhos, todos os anos nós fazemos a colônia de férias e nós abrimos também para toda a comunidade de Varginha, não somente para os estudantes do Infinity. E diante disso nós vamos trabalhar de duas formas, a partir das 7 da manhã até às 18 horas, atendendo as famílias que precisam do integral e também somente um período, na parte da tarde, que é de 13 às 17 horas. E nós teremos 2 semanas. Essas 2 semanas nós teremos assim uma
programação muito especial, né? Com brincadeiras, oficinas, playground, oficina de culinária, oficina artísticas, assim, muitas novidades mesmo. As crianças vão ser protagonistas, vão colocar a mão na massa, né? E temos também as diárias. A mãe fala, eu quero apenas um dia, não tem onde deixar. Então procura o Colégio Infinity, que nós temos, assim, uma programação super especial para atender eles. Então nós atendemos a partir de 1 aninho até 10 anos de idade. E essas programações, elas têm que ser pensadas com muito cuidados, né? Muito cuidado. Você que é pedagoga, né? Esse trabalho é realizado em muitas mãos, como é que funciona? Tudo tem sentido pedagógico dentro de uma escola. Aqui eles não vão ficar à toa. Aqui tudo nós fazemos por grupos, grupo A, grupo C, grupo C. Então toda a minha equipe de recreadores já está com tudo pronto. Então nós teremos assim, grupo A, esse grupo hoje vai fazer culinária, o outro grupo vai fazer oficinas, o outro vai ter uma contação de história, e nós temos 6 recreadoras já escaladas para atender essas crianças de acordo com a faixa etária. Então nós temos uma equipe só para os menores de 2 e 3 aninhos, outro de 4 e 5, outro para os maiores, porque as atividades para os maiores têm que ser diferenciadas para prender a atenção dos maiores, entre 8 e 9 anos. Então nós estamos já há 2 meses com essa preparação para receber esses alunos, essas crianças. E qual seria o investimento para os pais, né, para uma diária ou para uma semana, vamos dizer assim, de colônia de férias? Isso, nós temos os pacotes. As famílias podem fechar por dia. Hoje, se falando de período integral, das 7 até as 18 horas, está saindo por R$80 a diária. Se a gente falar em meio período, R$50. E se for as 2 semanas, a gente está fazendo um valor de R$500 as 2 semanas, saindo R$250 a semana de meio período. E são várias atividades, né? O que torna interessante também para a criança ali, vai ser um momento de férias para ele também, porque eles sempre estão na expectativa de viagens, né? Como não tem, se os pais não puderem viajar, tem a colônia de férias, contato com os amigos, muita diversão, trabalhos pedagógicos, faz toda a diferença, né? Toda a diferença. Então eu falo, não deixe seus filhos em casa, não vai viajar, não deixe em casa. Em casa é só celular, é tela. Aqui não, que eles vão brincar, eles vão interagir. Nós temos os animais, vão ter contato com os animais, os nossos coelhinhos, né? Nós temos as atividades preparadas mesmo, nada que eles fazem no dia a dia escolar. É uma rotina totalmente diferenciada. É o brincar, ser protagonista mesmo, brincando, rindo com músicas e várias surpresas por aí. Nas escolas públicas das redes municipal e estadual, as férias começam nesta semana e seguem até o dia 31. Nas escolas particulares, o recesso escolar é estabelecido por cada instituição de ensino, mas geralmente acompanha o mesmo período da rede pública. E até o dia 31 de agosto, a Prefeitura de Varginha oferece condições especiais para a negociação e o parcelamento de dívidas de pessoas jurídicas com o município, cujo fato gerador tenha ocorrido até 31 de dezembro de 2025. É o programa Refis 2026, uma iniciativa do governo que visa a regularização de pendências fiscais com a administração. O desconto é de 100% do valor de multa e dos juros, incidindo somente a atualização monetária de débitos de natureza tributária e não tributária, inscritos ou não em dívida ativa, ajuizados ou não, inclusive se já foram objeto de parcelamento ou reparcelamento. Esse refis ele foi instituído por lei, é a Lei Municipal número 7.592 de julho de 2026 agora. Qual foi o propósito dessa lei? O prefeito, preocupado com algumas empresas com débitos aqui na prefeitura, ele procurou uma forma de ajudar essas empresas a liquidar os seus débitos, ter as certidões negativas, porque às vezes precisam participar de algumas licitações, de alguns negócios que exigem certidões negativas com os poderes públicos. Então esse foi o propósito do prefeito, permitir que essas empresas atualizem a sua situação e regularizem essa situação no município. Realmente ela é para as pessoas jurídicas, para as associações sem fins lucrativos e para as cooperativas, e para o microempreendedor individual, com valores definidos de limites mínimos. Não são todas as empresas que poderão participar desse refis. É justamente para aquelas empresas que têm um valor de dívida maior, um valor de dívida mais difícil de liquidação, pela forma comum de pagar integralmente ou em parcelas assim, de número muito menor. Agora ele está colocando a possibilidade de empresas
todas elas que eu disse aqui, sendo que as microempresas e microempresa o empreendedor individual tem um limite mínimo de R$100 mil. A partir de R$100 mil ou mais, quando você faz os descontos das multas e dos juros de mora, esse valor que fica remanescente, ele é a partir de R$100 mil. Então, o que integra esse valor? Só a correção monetária. Então, atualiza o valor original do débito monetariamente à data de hoje, ou à data do que for feito o parcelamento, e exclui os juros de mora e multas. Então, esse valor é que vai servir de limite para o parcelamento. Então, está aqui, ó, mês, no caso de microempreendedor individual, o empresário individual, a microempresa, a empresa de pequeno porte, e as associações sem fins lucrativos e cooperativas, essas classes de empresas terão um limite mínimo de R$100 mil. O que significa isso? Quando o débito dessas empresas for menor que R$100 mil, aí não se enquadram no refis, que está sendo promulgado agora. Agora, as demais pessoas jurídicas, todas elas, o limite mínimo, extraindo as multas, extraindo os juros moratórios e atualizando monetariamente o valor do débito, aí o limite mínimo passa para R$500 mil. Por que isso? Porque exatamente empresas que têm um endividamento maior e que as dificuldades nos parcelamentos normais seriam quase que difíceis de serem cumpridos por elas. E esse processo do refis, né, esse trabalho realizado pelo refis é realmente para facilitar, para que eles não fiquem inadimplentes, porque não é um perdão de dívida, é uma negociação para que eles possam regularizar, sendo bom para a prefeitura e também para que eles, né, realizem o trabalho deles de forma, né, mais tranquila, porque a gente sabe que dívida sempre complica um pouco a situação das empresas, né? Perfeito. O que há aí, na verdade, é uma reciprocidade. A prefeitura oferece a exclusão de multas e de juros moratórios, atualiza, que seria justo, o valor do débito, porque ele acaba se depreciando pela inflação. Então, aplica-se um índice oficial, corrige o valor dessa dívida e exclui do seu montante os juros moratórios e as multas. E isso é dividido depois em muitas parcelas, o que vai acarretar um valor bem pequeno relativamente ao valor do montante do débito. Nós vamos ter aí um parcelamento de 120 meses, né? É bastante prazo. Aqui eu estou com a lei aqui na mão, o limite para requerer esse benefício é até o dia 31 de agosto, o valor de cada parcela será acrescido aí sim de juros equivalentes à medida que vai passando os prazos, né? Os prazos normais, não quando ele se torna inadimplente nessas parcelas, aí ele está sujeito à multa. Então está aqui, ele faz a confissão de dívida de forma irretratável e o parcelamento ele se estende até, eu quero ver aqui na lei, exatamente o número de parcelas. A parcela inicial ele tem que ser paga até o último dia do mês em que realiza a adesão. Então, se eu fiz uma adesão agora em julho, hoje dia 15, eu tenho até o final do mês para pagar essa primeira parcela. No caso da lei aqui, o prazo são 120 parcelas, né, que a partir da data da adesão. Então, é um prazo bem longo que vai possibilitar realmente que as pessoas possam colocar a sua situação em dia aqui na prefeitura. E quem tiver interesse de regularizar essa situação, como deve fazer? Tem que vir aqui à prefeitura? Como é que é o trâmite? Olha, normalmente o melhor caminho é vir aqui, porque aí se faz uma apuração na hora, faz uma simulação da dívida que ele tem e também até da projeção desse parcelamento, o número correto de parcelas que poderão acontecer. Então o melhor caminho é vir aqui, procurar o serviço de dívida ativa da prefeitura aqui na Secretaria da Fazenda. A gente atende com presteza, com rapidez, não tem demora, não tem muita aglomeração não. E é importante frisar que até o dia 31 de agosto tem prazo, não, passando desse prazo a pessoa perde essa oportunidade também. Isso é que eu ia realmente reforçar. Essa data de 31 de agosto é uma data fatal.
Se a pessoa não se habilitar, ela não requerer de fazer a adesão ao parcelamento até 31 de agosto, infelizmente aí não haverá nova possibilidade. Os parques municipais de Varginha são uma atração não só para moradores locais, mas também de cidades vizinhas. A Escola Municipal Maria do Carmo Mendes, localizada na zona rural de Eloy Mendes, escolheu o Parque Municipal Novo Horizonte para o encerramento de um projeto sobre o meio ambiente e o Dia Internacional da Floresta. A visita proporcionou aos estudantes uma experiência prática, reforçando valores sobre proteção e recursos naturais. Alunos do 5º ano da Escola Municipal Maria do Carmo Mendes, de Eloy Mendes, participaram de uma visita guiada no Parque Novo Horizonte, em Varginha. A atividade foi conduzida pela secretária municipal de Meio Ambiente e integrou um projeto de conscientização ambiental idealizado pela professora Elaine Cristina de Paula. Esse projeto surgiu de um projeto que a prefeitura sempre passa para a gente trabalhar o meio ambiente, e mesmo os meninos sendo da zona rural e vivem no meio assim de muitas árvores, mas eles não conhecem, eles não têm esse convívio, né, em outras cidades. Então, assim, junto com esse passeio, veio trazer para eles essa importância, a conscientização, né, para eles cuidarem, né, do meio ambiente, conhecer outros lugares e, assim, ter dentro deles essa importância da preservação da natureza, né? É porque muitas vezes eles vivem, né, no ambiente rural, mas não entendem a questão da preservação, né? É esse ponto que você quis focar, né? E como é que está o retorno, né, disso? Como é que está o retorno dentro de sala de aula? O que você percebeu? Muito bom. Porque, assim, conforme você falou, eles vivem num local assim, mas acaba que no dia a dia eles acabam não prestando atenção nisso, né? Para eles já é uma coisa comum, então eles não prestam atenção. E com esse trabalho, eles buscaram muita coisa sobre a importância do Dia da Floresta, Dia da Árvore, a preservação do meio ambiente, apresentaram maquetes, fizeram leituras, criaram poesias sobre isso, fizeram um concurso de poesias. Então, assim, tudo em volta do meio ambiente, dessa importância que tem que trazer para a gente, né? Desenvolvido ao longo do período letivo, o projeto terá continuidade no segundo semestre. A professora destacou o interesse dos alunos pelo tema e o envolvimento da turma nas atividades de preservação ambiental. Há um mês atrás eu entrei em contato com o pessoal. Fui muito bem recebida por eles e logo de cara eles já aceitaram o projeto, já entrou em essa parceria com a gente veio tendo contato esse tempo todo e assim, teve essa troca que eu acho muito importante, principalmente por ser cidades vizinhas, né? Então assim, um está ajudando o outro e veio muito a calhar com as crianças, eles estão adorando a ideia, principalmente sair do mundinho deles para poder estar conhecendo um outro mundo, né? Uma outra cidade, um outro local, para eles está sendo maravilhoso. E o projeto finaliza quando? Você vai ainda trabalhar com ele no próximo semestre? Como é que vai ser? Vai ter continuidade, a gente vai dar continuidade ao longo do ano, a gente pretende fazer novas visitas, buscar novas parcerias para estar ajudando eles e sempre colocando na cabecinha do cuidado que eles têm que ter com a natureza. A engenheira florestal da CEMEA ressaltou a importância da parceria entre Varginha e Eloy Mendes para fortalecer ações de educação ambiental. A visita também marcou as atividades em alusão ao Dia Internacional das Florestas. A professora da escola nos procurou, falando que queria passear com as crianças, né? Que lá na cidade dele eles não tinham um parque urbano para poder passear. E aí pediu para a gente poder recebê-los e a gente ficou muito feliz, falou assim, não, nós recebemos sim, é só vir marcar. E foi bem interessante porque amanhã é o Dia Internacional das Florestas, então a gente pôde abordar esse tema aqui hoje com eles também, e é isso. Fala pra gente, né, dessa questão da educação. A gente sabe que a CEMEA faz esse trabalho de educação e a gente vê, né, ajudando outros municípios também faz toda a diferença, né, a educação ambiental, a preservação florestal. Ah, sim, a gente vive numa sociedade que tem um ambiente muito modificado, estressante, né? Então a educação ambiental e principalmente essa vivência da educação ambiental, que é isso que os meninos, né, da cidade de Eloy Mendes estão fazendo aqui hoje, é muito importante para eles crescerem, verem a importância da gente ter as áreas verdes, as unidades de conservação, os parques urbanos, né?
E hoje, né, além de você dar uma palestra para eles, eles vão passear e também vão plantar mudas aqui, né, que eles trouxeram. Você falou isso pra gente anteriormente. Conta um pouquinho sobre isso. Então, a nossa cidade irmã, né, Eloy Mendes, veio nos visitar e ainda vai deixar um presente, né? Eles trouxeram mudas de hortênsia, que é uma florzinha que gosta de frio. Então aqui, devido à proximidade com a lagoa e à sombra, a gente tem esse ambiente climático, né? A gente espera que a florzinha se desenvolva e que fique mais bonita ainda o nosso parque. Foi a cidade de Eloy Mendes, né? As crianças que vão plantar hoje, trazendo esse presente pra gente, né? Também, então, vieram nos visitar e ainda trouxeram um presente para nós. Os estudantes aprovaram a experiência e reforçaram a importância de cuidar da natureza. O que você está achando desse passeio, né, e do projeto da professora? Eu sei que vocês estão lá na área rural, mas você viu alguma coisa diferente, alguma coisa que te tocou de alguma forma? Assim, o passeio ele tá legal, tá bem legal, interessante. E tipo assim, eu achei muito legal o parque. Eu nunca vim aqui, sabe? Porque eu sou lá de Eloy Mendes, né? Eu nunca vim nesse parque, eu achei bem legal, sabe? Então, foi isso. Deixa eu te perguntar uma coisa, e sobre o Dia da Floresta, preservação, o que você aprendeu nesse projeto? Eu aprendi que nós sempre devemos cuidar da floresta, porque em vez de porque Deus, ele criou pra gente, né? Então, se ele criou pra gente, para que a gente vamos destruir o que Deus criou, né? Alice, fala pra gente, e você, o que você tá achando desse projeto, da participação e da visita aqui? Eu tô achando muito bom, porque assim a tia Elaine, da nossa escola, ela tá querendo que a gente tenha mais aproximação com a natureza, com os animais e tudo. E sobre a preservação, você acha importante? Acho muito, porque no futuro, se não a gente não preservar, não vai ter futuro para nossos filhos, netos, bisnetos e tudo. E você, Maria Alice, o que você está achando aqui do projeto, desse passeio? Eu tô achando que o projeto é muito legal, por causa que a gente aprende sobre a natureza e é muito importante. É uma oportunidade muito grande pra gente, que a gente está se aproximando da natureza e também dos animais. O que você acha da questão da preservação? Eu sei que vocês são da área rural ali de Eloy Mendes. Você já tinha noção de preservação? Você acha importante preservar a natureza? Eu acho muito importante, por causa que a natureza é um bem muito grande pra gente, né? Por causa que a natureza nos proporciona tanta coisa boa, né? Então acho que a gente tem que cuidar dela. Para realizar visitas coletivas, assim como esta, basta entrar em contato com a Prefeitura de Varginha através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente pelo telefone 3690-2311. Além do Novo Horizonte, podem ser visitados os parques municipais Centenário e Zoobotânico Dr. Mário Frota. E a administração municipal optou em não realizar o Carnaval 2027 e informou através de uma nota que a repórter Marcela Bolonha lê na íntegra. Acompanhe. Bem, hoje nós estamos aqui no Sambódromo Carlos Henrique Cândido Alves para falar sobre o comunicado emitido pela Prefeitura sobre a não realização do Carnaval. A Prefeitura da Estância Turística de Batatais informa com profundo respeito às escolas de samba, seus dirigentes, integrantes, famílias, trabalhadores e toda a população o cancelamento dos desfiles oficiais do Carnaval 2027. A decisão foi anunciada ontem, segunda-feira, dia 3 de agosto, em reunião com os representantes das escolas de samba do município, que foram comunicados previamente em respeito à dedicação de todos que trabalham durante o ano para manter viva essa tradição. Essa foi uma das decisões mais difíceis da administração municipal. O Carnaval de Batatais é parte da identidade da cidade, uma tradição cultural construída ao longo de décadas, que movimenta a economia, fortalece o turismo e valoriza a cultura popular. No entanto, diante da atual situação financeira do município, marcada pela frustração na arrecadação e pela diminuição dos repasses de recursos que vem afetando Batatais e os municípios brasileiros, a administração instituiu um comitê de controle de gastos para acompanhar e adotar medidas voltadas ao equilíbrio das contas públicas. Desde a criação do comitê, a Prefeitura vem promovendo contenções em diversas áreas com o objetivo de reduzir o custo operacional da máquina pública e garantir a manutenção dos serviços essenciais à população.
O decreto de contingenciamento permanece em vigor e o cenário fiscal continua exigindo responsabilidade, cautela e rigor das aplicações dos recursos públicos, tornando inviável assumir um compromisso dessa dimensão com a segurança financeira necessária. O comitê optou se manifestar de forma antecipada sobre a inviabilidade financeira do evento, evitando maiores transtornos às gremiações e a todos que participam da sua organização. Lembrando que essa entrevista da Denise, bem como os comentários do Josias e do Neumann e ainda produções exclusivas do nosso jornalismo, também estão disponíveis nas principais plataformas de podcast. E na edição de hoje você ouviu: mentor do esquema dos sanguessugas participa de acareação da CPI com outro empresário acusado. Paulo Paim reclama que dinheiro da CPMF é desviado de sua finalidade aplicado em outras áreas. Bom, e você pode interagir conosco, não é, pelo educadoronline.com.br, assistindo todo o nosso conteúdo aqui, mesmo quando nós não estamos com a programação no ar, tá certo? O programa de hoje fica por aqui. Uma boa tarde e até amanhã, ao meio-dia. Tchau, tchau. Jornal da Tarde, apoio Ultrafarma, a maior farmácia online do Brasil. Lugar de criança é na escola, lugar de professor é dando aula e lugar de eleitor é na urna no dia de eleição. Nós precisamos de todos pela educação, porque educação muda um país.